Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 20 e 21. 1 Reis, capítulo 19, versículos 20 e 21, que nos diz assim: Então Eliseu deixou os bois, correu após Elias, depois voltou, tomou a junta de bois, matou-os com os aparelhos dos boi, cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eu quero falar diante dessa passagem bíblica sobre ele queimou as carroças. Quem entende ao chamado de Deus não vive dividido. Nós vemos aqui que quando Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, tudo mudou. Naquele momento ele precisou tomar uma decisão: continuar vivendo como agricultor ou seguir o chamado de Deus. Eliseu voltou, mas não para desistir. Ele pegou a junta de bois, sacrificou os animais e queimou os equipamentos que usava no trabalho. Com a madeira dos arados, ele preparou uma refeição para o povo. Depois disso, partiu para seguir Elias. Aquele fogo não queimava apenas madeira, queimava o seu passado. Eliseu estava dizendo com suas atitudes: não existe plano B. Ele decidiu que não voltaria mais para a antiga vida. Muitas vezes queremos seguir a Deus, mas não deixamos sempre uma porta aberta para voltar atrás. Vou repetir. Muitas vezes queremos seguir a Deus, mas deixamos sempre uma porta aberta para voltar atrás. Guardamos aquilo que Deus pediu para que nós o abandonasse. Mantemos reservas caso o chamado pareça difícil. Mantemos reservas quando vemos que não era aquilo que nós pensamos. Mas com Eliseu foi diferente. Eliseu, ele fez ao contrário. Ele eliminou qualquer possibilidade de retorno. Confiou que Deus que o chamava também cuidava do seu futuro. Seguir a Cristo exige renúncia. Nem sempre Deus pedirá que deixemos uma profissão, mas sempre pedirá que deixemos para trás tudo aquilo que nos impede de caminhar com Ele. O verdadeiro chamado começa quando a nossa confiança deixa de estar no que possuímos e passa a estar completamente nas mãos de Deus. Porque está escrito que então Eliseu deixou os bois, correu após Elias, depois voltou, tomou a junta de bois, matou-os com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Então, diante desse texto, eu faço uma pergunta para você no dia de hoje: se existe alguma carroça na sua vida que Deus está pedindo para você deixar para trás, mas você ainda insiste em manter como caminho de volta. Então nós vemos aqui que
Quando Elias chamou Eliseu, ele estava arando as terras para o seu plantio. Diante desse texto, nós vemos que quando Elias passou e jogou a capa, o chamando para a obra que Deus tinha em sua vida, nós vemos que Eliseu, ele deixou tudo para seguir a Deus. E depois ele queima as madeiras das carroças e com aqueles animais ele mata e serve o povo. O que essa lição tem de especial para nós nos dias de hoje? Nós vemos que quando Deus o chama, Ele não quer deixar o seu passado, Ele quer deixar o seu passado para trás. Ele está dizendo que o principal era fazer a obra de Deus, era estar na presença de Deus. Assim como nós também nos dias de hoje, que nós possamos muitas das vezes renunciar muitas coisas para estar na presença de Deus. E eu faço uma pergunta para você no dia de hoje: o que está te impedindo você fazer a obra de Deus? Qual é o obstáculo? Deixe nos comentários logo abaixo e faça esse pedido para o Senhor no dia de hoje, que Ele venha tirar esses obstáculos que te impedem você de estar na presença dEle. Assim como Eliseu, ele queimou as carroças após o seu chamado, ele renunciou tudo aquilo que iria atrapalhar o seu desenvolvimento na obra do Senhor. Então, diante dessa passagem, que nós viemos tirar tudo aquilo que venha a ser embaraço, venha a ser empecilho para que nós possamos prosseguir com Cristo. Então, diante dessa palavra, fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.